Hoje é nossa aula de matemática. Eu vou falar sobre grandezas proporcionais. Vou começar falando aí sobre a razão entre duas medidas. Vou falar sobre proporção. Vou falar sobre escala. Vou falar sobre a relação de proporcionalidade entre as grandezas, né? O que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá. Razão entre duas medidas. A razão entre duas medidas de uma mesma grandeza é um número real, sem unidade, que estabelece uma comparação entre estas medidas. Então, por exemplo, se eu tenho lá, ó, medida 1 metro, uma medida de comprimento, né? Medida 2, 10 centímetros. Então, primeira coisa a observar aí é que as unidades estão diferentes, né? A gente tem que trabalhar isso. Então, olha só, a razão vai ser medida 1 sobre medida 2, que vai dar 1 metro sobre 10 centímetros. Então, passo tudo para a mesma unidade, 1 metro é igual a 100 centímetros, né? 100 centímetros dividido por 10 centímetros é igual a 10. Isso quer dizer que o quê? Quer dizer que essa medida 2, ela cabe 10 vezes dentro da medida 1. Tá joia? Então vamos lá, proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Então se eu tenho lá a razão A sobre B igual a C sobre D, isso eu chamo de proporção. Então olha só, A e D são os extremos. B e C são chamados de meios da proporção. Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Nada mais é que a nossa multiplicaçãozinha aí em cruz, né? Como vocês gostam de falar. Então, olha só, A vezes D igual a B vezes C. Então, exemplo. Se eu tenho a razão x sobre 6 igual a 6 sobre 9, quanto que vai ser esse x? Então, eu faço 9 vezes x igual a 6 vezes 6, que dá 36. Isolo x, tenho que o x é igual a 4. Muito simples, né, de trabalhar uma relação de proporção. Vamos lá, escala. Escala a gente representa ela pela letra E minúscula, né? A escala é a representação de algo. A representação de algo obedece a uma escala. Então, uma planta de uma casa, por exemplo, é uma representação da área da casa, né? Então, é um tipo de escala que é feita sob uma escala, né? Então, por exemplo, olha só, a razão entre a distância representada em um mapa e a distância real é chamada de escala. Então, olha lá, se a distância entre duas cidades é 45 quilômetros e num mapa a distância entre elas é de 9 centímetros, qual que é essa escala? A escala vai ser essa distância representada dividido pela distância real. Então, eu tenho 9 centímetros por 45 quilômetros. As unidades estão diferentes, eu tenho que colocar elas na mesma unidade, né, para eu ter a noção da escala. Então, 45 quilômetros, passei ele para centímetros, que me resultou em uma escala de 1 sobre 500 mil. Portanto, a escala do mapa ela é representada de E igual a 1, 2 pontos, 500 mil. Esse E aqui está maiúsculo, depois eu tenho que alterar ele. Então vamos lá. Escala quadrada e escala cúbica.
E ao quadrado é a razão entre área representada e área real. Então, E ao quadrado igual a área representada sobre a área real. E ao cubo é a razão entre volume representado e volume real. Então, E cúbico, V representado sobre V real. Então, um exemplo. Se na planta de um apartamento feita na escala 1/200, a área da sala é de 4 centímetros quadrados, qual a área real desta sala? Então vamos lá, eu sei que E ao quadrado é a área representada por área real. A escala é 1/200, então essa escala está quadrada, né? Então eu elevo 1 ao quadrado e elevo 200 ao quadrado. E igualo aqui, né, com a área representada, que é 4 centímetros quadrados, sobre a área real, que é o que eu quero saber aí, né? Então, minha área real vai ser 200 ao quadrado vezes 4 centímetros ao quadrado. Isso é igual a 160 mil centímetros quadrados, que é igual a 16 metros quadrados. Relação entre grandezas. Vamos supor que x e y sejam grandezas que se relacionam, sendo x1, x2, x3 até xn e y1, y2, y3 até yn, medidas correspondentes às grandezas x e y. Então vamos lá. Podemos falar aí que x é diretamente proporcional a y e representarmos y proporcional a x. O alfa aqui significa proporcionalidade. Isso quer dizer que sempre que eu pegar um valor de y e dividir pelo valor correspondente em x, então y1 por x1, sempre vai ser igual a uma constante. Então, y2 por x2 sempre vai ser constante. y3 por x3 sempre vai ser constante quando eu pegar um ponto em y e dividir pelo seu ponto respectivo em x. Então, olha só. Eu consigo montar a relação y igual a k vezes x. Isso quer dizer que o y é proporcional a x. Se eu aumentar o x, o y também vai aumentar. Se eu diminuir o x, o y também vai diminuir, né? Eu posso representar ele com um gráfico cartesiano, né? X por y. Uma grandeza proporcional, diretamente proporcional, sempre vai me dar uma reta, né? E as grandezas inversamente proporcionais, a gente pode representar ela como sendo y é inversamente proporcional a x. Então isso quer dizer que o quê? Que sempre que eu pegar um y e multiplicar por um x, eu vou ter um valor constante. Então eu posso estabelecer a relação que y igual a k sobre x. Nesse caso aqui, olha só. Sempre que eu tenho uma proporcionalidade, para eu transformar essa proporcionalidade, eu tenho que adequar a uma constante, né? Então, y vai ser igual a k sobre x. No caso anterior aqui, y proporcional a x. Para eu transformar a proporcionalidade numa igualdade, eu tenho que introduzir uma constante. Então, vamos lá. Estávamos aqui, né? Então, y é igual a k sobre x. O gráfico cartesiano que representa grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole, né? Que representa grandezas inversamente proporcionais. E termina a aula aqui sobre estas grandezas proporcionais.